Então vamos abrir Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentava-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe só para servir? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Senhor, te agradeço por tua palavra. Peço ao Senhor que, por tua infinita misericórdia, abra bem os nossos ouvidos e fale profundamente a nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quis voltar para este assunto para que ele não fique distante, porque a gente falou no sábado e aí vai deixando, a gente vai esquecendo as coisas. Então vamos continuar aqui. Então no sábado nós começamos a falar sobre esse assunto da ansiedade, né, dizendo como isso nos impede de servir ao Senhor e nos atrapalha. E nós vimos ali 5 remédios, né? Nós vimos que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor, ser moderados em todas as situações, levar tudo em oração ao Senhor, pensar nas coisas do alto e trabalhar para o Senhor. E aí, enquanto eu meditava mais sobre esse assunto, inclusive na reunião passada eu citei o caso de Marta, eu citei o quanto o Senhor disse para ela: Marta, Marta, você está ansiosa, você está preocupada, o seu problema é que tem muitos afazeres e muitas coisas que ocupam você, mas uma coisa só te é necessária. E é exatamente este o tema que eu dei para a parte 2, né? Uma coisa só te é necessária. Eu disse na semana passada que o ansioso é uma pessoa que ele tem muitos desejos e muitas coisas para fazer. Ele está sempre muito ocupado. No caso aqui, Marta, ela estava até ocupada em servir o Senhor, ocupada em servir as coisas ali enquanto o Senhor estava, mas estava fazendo no momento errado. O momento em que Jesus estava ensinando e falando era um momento em que ela devia estar como a sua irmã, sentada aos pés do Senhor. E na semana passada eu falei destes 5 remédios, e eu posso dizer que este é um outro remédio. Estar aos pés do Senhor. Estar aos pés do Senhor é a única coisa que pode acalmar a nossa agitação interior. Mas irmãos, você pode me dizer até o seguinte: não, irmão, é isso mesmo. Todo mundo sabe que isso é verdade. Se a gente estiver aos pés do Senhor, eu vou estar com o meu coração calmo, eu vou estar quieto, eu vou estar sossegado. Mas sabe qual é o problema, irmão? Toda vez que eu vou orar e toda vez que eu vou ler a Bíblia, minha mente não para. Eu não consigo. Toda vez que eu vou orar, toda vez que eu vou ler a Bíblia, ou até mesmo quando eu estou ouvindo uma mensagem, minha mente não para. Eu estou pensando em outras coisas. Eu estou com outras agitações no meu interior. Então, o que eu quero fazer esta manhã é ler algumas passagens com os irmãos do Senhor, fazendo convites ao seu povo para que eles venham à comunhão, para que eles ouçam, para que o povo do Senhor ouça, assim como Marta ouviu. Uma coisa só é necessária, Marta.
Uma coisa só. Se nós sabemos que uma coisa só é necessária, que ao ouvir estas passagens, ao ouvir estas palavras do Senhor, o nosso coração possa se comover. Enquanto eu separava estas passagens, eu fui comovido pelo amor do Senhor para com os irmãos. O Senhor ama muito o seu povo, apesar que o seu povo está sempre o abandonando por qualquer coisa. Nós somos assim, irmãos. E nós sofremos as consequências de abandonar ao Senhor e de abandonar o lugar da comunhão aos pés do Senhor. Não só de estar presente nas reuniões, não é disso. Eu estou falando hoje da comunhão particular, pessoal com o Senhor, que é a única coisa que pode aquietar as nossas almas. Então vamos passar por alguns textos. E a minha oração é que o Senhor, enquanto nós vamos lendo, vá comovendo os nossos corações, para que nós vejamos quanto nós desperdiçamos por estar longe do Senhor. Quanto nós desperdiçamos pela nossa frieza, pela nossa indiferença. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Texto conhecido por nós, né, irmãos? Nós até cantamos uma música que tem este verso. Mas o que eu quero fazer com os irmãos pensem neste versículo, primeiro, é claro, a fidelidade do Senhor em chamar constantemente seu povo à comunhão. Ele não desiste. Ele pode encontrar no seu povo frio, indiferente, distante, mas ele não desiste. Ele é fiel e continuará chamando seu povo à comunhão, a estar próximo dele. Para quem esta passagem foi escrita inicialmente? Para os coríntios. Aquele povo que tinha tantos pecados, que estava tão soberbo, e que estava, portanto, afastado do Senhor. O Senhor dizendo, por meio de Paulo, fiel é Deus, que vos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Nós já dizemos muitas vezes estudando esta carta, que talvez alguém teria dúvida de dizer se essa era ou não uma igreja. Tamanha carnalidade, tamanha os pecados que eles cometiam. Mas o Senhor não desiste de chamar seu povo. E ele não desistiu. Mesmo você, irmão, que se encontra frio, com dificuldade de orar, com dificuldade de ler a Bíblia, o Senhor é fiel. Ele não desistiu de chamar seu povo à comunhão. Ele continua fazendo estes chamados amorosos para que seu povo tenha comunhão. Veja Apocalipse 3, dizendo, uma coisa só te é necessária. Perdão, Apocalipse 3, 20. Diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mais uma vez, para quem o Senhor está dirigindo este convite amoroso? Para Laodiceia, a igreja morna, a igreja que o Senhor, que disse que é rica e abastada e que não precisa de nada. E o Senhor diz, eu estou à porta, eu estou batendo. E veja aqui, irmãos, e nós sabemos que Laodiceia representa o que nós estamos vendo hoje. É o tempo de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja indiferente, uma igreja que acha que não precisa de seu Senhor. Quando nós estamos afastados do Senhor, quando nós estamos procurando outras coisas, quando nós estamos agitados com um monte de coisa, o que nós no fundo estamos dizendo? Que nós não precisamos do Senhor. Que nós estamos ricos e abastados de outras coisas, de outros prazeres, de outras satisfações, de outros desejos, e que nós não precisamos do Senhor. Mas todas as vezes que nós abandonamos o Senhor, abandonamos a comunhão, a realidade é o que ele disse para Laodiceia. Você, na verdade, é miserável, é cego, é pobre, é nu. Mas você não enxerga isso.
Mas o Senhor diz, eu repreendo e eu disciplino a todos quanto amo. E Ele bate a porta da sua própria igreja. Como pode o Senhor da igreja estar do lado de fora? E muitas vezes o Senhor das nossas vidas tem estado distante de nós e Ele tem batido a porta, procurando comunhão. A igreja está morna, a igreja está num estado ruim. E quando Ele bate a porta, Ele diz, se alguém ouvir a minha voz. Ele não diz que a igreja inteira vai ouvir. Ele não diz que a Laodiceia inteira vai ouvir. Ele diz, se alguém ouvir. Alguém destes muitos mornos pode ouvir a minha voz? Pode ouvir minhas batidas na porta? Se ouvir, eu vou cear. Eu vou ter comunhão. Eu vou estar junto. Irmão, isso não é comovente, irmãos? Que aquele que não precisa de nada bata a porta de alguém que está fazendo pouco caso dele, de alguém que está indiferente a ele, de alguém que está dizendo que é rico e abastado e não precisa de nada. Mas sabe o que é isso, irmãos? Isso é o amor do Senhor. Eu amo, por isso eu vou atrás. E isso constrange o nosso coração. Veja, Oséias 3, versículo 1. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Eu disse na reunião passada, irmãos, que uma das causas da ansiedade, das preocupações, das inquietações no coração é colocar outras coisas no lugar do Senhor. Eles amam outros deuses e procuram os bolos de passas. Mas o Senhor mostra aqui no livro de Oséias que Ele ama tanto o seu povo, Ele faz o relatório do Senhor é esse. Olha, vocês não me amam. Vocês procuram outras coisas. Vocês procuram os bolos de paz. Vocês colocam outros deuses no seu coração. Outros prazeres, outros desejos, outras buscas, outras ocupações, outros pensamentos. E ele fala para o profeta, vai lá e ama uma adúltera, para que o povo de Israel veja como eu os amo e o que eles fazem comigo. Por que o Senhor não abandona seu povo simplesmente? Já que seu relatório é preciso, é exato. Eles amam outros deuses, eles amam bolos de passa, eles estão sempre se desviando de mim, eles estão sempre procurando outra coisa. Por que o Senhor não abandona? Porque fiel é Deus, que nos chamou à comunhão de seu Filho. Ele não deixa o seu povo. Marta, você fica ansiosa. Uma só coisa é necessária para você. Fica aqui aos meus pés. Não sai daqui. É aqui que você recebe as palavras de vida. É aqui que você recebe paz. Ainda em Oséias, vamos ler do versículo 1 a 4. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Agora olha só os convites do Senhor. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a balins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-as nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Então o Senhor está falando aqui, tudo que Ele fez com o seu povo, continuava chamando, e eles não davam ouvidos para o Senhor. Eles não estavam nem aí para o Senhor. E o Senhor os atraindo com cordas humanas. Agora, olha o versículo 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Quantas vezes nós já ouvimos e nós sabemos que está errado quando nós não estamos tendo comunhão com o Senhor?
E o Senhor diz, meu povo, quando ele é convocado a subir, a ir até a minha presença, ninguém o faz. Mas aí ele diz, versículo 8, como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, e minhas compaixões a uma se acendem. O Senhor, por mais que este seja o relatório acerca do seu povo, Ele não vai deixar o seu povo. Ele não vai entregar o seu povo. E eu tenho certeza, irmão, que esta é a única razão de nós não estarmos perdidos hoje. Essa é a única razão de nós não estarmos completamente frios hoje. Por mais que às vezes ainda estejamos frios, ainda façamos as coisas para Deus com dificuldade, a única razão é que o Senhor não nos deixa, é que o Senhor não nos abandona. Veja Jeremias 2. Vamos ler do versículo 1 ao 8 inicialmente. Murilo, o que esses textos têm a ver com ansiedade? Não estou entendendo nada. Você falou que era continuação. Isso tem a ver com ficar aos pés do Senhor. Eu estou dizendo que quando o nosso relacionamento com o Senhor está errado, quando o nosso relacionamento com o Senhor não está adequado, nós vamos colocar outras coisas no lugar do Senhor. Essas coisas vão nos consumir. E essas coisas vão deixar a gente ansioso. E nós estamos sempre aqui voltando para a palavra, porque uma coisa só nos é necessária. É este todo o contexto, é isso que nós estamos vendo esta manhã. Então, Jeremias 2 diz assim, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Então, a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, e o que o Senhor dizia? Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo aqui ao seu povo? Olha só o que ele diz para Jeremias, vai lá e fala para o povo. Eu me lembro de como você era comigo, de como eram as suas afeições, de como era o seu coração para comigo, de como mesmo no deserto você me seguia e eu te protegia. Irmãos, quando a gente deixa de seguir ao Senhor, deixa de ter a proteção dEle, deixa de estar em comunhão, deixa de ter nossas afeições, os nossos sentimentos voltados para o Senhor e o nosso coração consumido por outras coisas, nós vamos ser tomados por essas outras coisas. Nós vamos ser sobrecarregados por essas outras coisas. Veja como Israel era consagrado. E por que Israel era consagrado? Porque as suas afeições estavam no Senhor. Seu coração estava no Senhor. Versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos. Você já parou para pensar que o Senhor pergunta por o povo dele? Ele está vendo que o povo dele parou de buscá-lo, parou de adorá-lo, parou de ir aos seus pés, e ele diz, o que vocês acharam em mim de errado? Que injustiça que vocês acharam em mim para deixar de me buscar? Por que vocês deixaram os seus corações serem tomados pelos ídolos? Por que vocês estão correndo atrás de coisas que só vão te fazer mal depois? Por que vocês me deixaram? O que eu fiz de errado? Onde tinha injustiça em mim? Onde seus pais encontraram isso em mim? Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de tereis entrado nela, vós a contaminastes, e de minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor?
E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal. Olha aqui, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. E andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Você vai abandonar ao Senhor, irmão? Você vai deixar de ter comunhão com o Senhor? Você vai deixar de amar a sua palavra? Vai deixar de ter seu coração correto? Você vai passar a andar atrás de coisas de nenhum proveito. É isso que você vai fazer. Foi isso que o povo de Israel fez e é isso que nós vamos fazer. Toda vez que o Senhor sai do lugar certo nas nossas vidas, nós precisamos preencher com alguma coisa. É assim, toda vez. E aí a gente vai correr atrás de alguma coisa que nos faça feliz, que nos faça satisfeito, deixando o Senhor de lado. Só que estas coisas que nós começamos a buscar não passam de ídolos nulos, que nos tornam também nulos, que nos tornam também tristes, que nos tornam inúteis para servir a Deus. E aí, sobrecarregados, e aí, ansiosos, e aí, preocupados com muitas coisas. Mas uma coisa só te é necessária: volta aos pés do Senhor. Lembro-me, o Senhor diz, lembro-me das tuas afeições, lembro-me do teu amor de noiva quando jovem. É isso que o Senhor faz lembrar o povo dele. Lembra como você era comigo, lembra do teu amor. Versículo 31, que geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura, tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti? Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Como dispões bem os teus caminhos para buscares o amor? Pois até as mulheres perdidas os ensinaste. Quando o Senhor diz aqui, como dispões bem os teus caminhos para buscares o amor, não é para buscares ao Senhor, é para buscarem os ídolos, é para buscar outros amores. Como você se dispõe bem para isso? Né? Como há disposição no seu interior para muitas coisas, menos para mim. Menos para mim. Tenho sido eu para Israel um deserto? Irmão, o Senhor é para nós um deserto? Não, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo para nós. Mas é isso que as nossas vidas dizem? É isso que o nosso coração diz na nossa vida diária? Ele é para nós um deserto, ele é para nós um manancial de águas vivas. Não, ele é meu manancial. Então por que você precisa de outras coisas? Se ele é um manancial. Não, o Senhor não é o meu deserto. Então por que você procura a sua felicidade em outras coisas? Por que você fica ocupado com um monte de coisa ao invés do manancial? Por que você não fica só bebendo das fontes do Senhor? Você não percebe que isso vai te fazer mal? Isso vai devorar a sua mente e seu coração? Isaías 55. Isaías 55, do versículo 1 ao 6. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha a pergunta do Senhor. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Só até aí, irmãos. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Aqui o Senhor está falando que o povo estava gastando seu tempo, seu dinheiro, seu suor naquilo que não satisfaz. E o Senhor pergunta, por que ao invés disso você não se deleita com os finos manjares que eu tenho para te oferecer? Na minha presença. E aqui, veja, quer ver Daniel? Olha, vamos um pouquinho para frente. Daniel,
aqui apareceu a expressão para nós nos deleitarmos com finos manjares. Em Daniel capítulo 1, versículo, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Né? Qual que é o contraponto que eu estou fazendo aqui? Em Isaías, o Senhor está falando para o povo dele comer os finos manjares que ele tem para oferecer. Ele, como Senhor, tem finos manjares, delícias para nos dar na sua presença. Daniel estava na Babilônia e ele disse, eu não quero as finas iguarias do rei da Babilônia. Irmãos, este mundo tem finas iguarias para nos dar. Tem muitos prazeres e muitas coisas. Quando nós escolhemos trocar os finos manjares do Senhor pelas iguarias deste mundo, nós vamos sobrecarregar o nosso coração. Nós vamos ficar ansiosos. Nós vamos ficar perturbados. Nós vamos deixar o Senhor de lado. Como Daniel escolheu firmemente não se contaminar, nós também devemos escolher e ficar com os manjares do Senhor. Volta lá para Isaías 55, versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo Israel, porque este te glorificou. O foco agora é o versículo 6. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. O Senhor aqui fala, vem comprar, sem dinheiro, sem preço, o leite que eu tenho para te dar. Eu tenho finos manjares para te dar. E ele termina dizendo, buscai enquanto se pode achar. Invoque o Senhor. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que ir aos pés. Tenho só mais 2 textos, irmãos. Vamos a Ruth, capítulo 2. Vamos ler do verso 8 ao 10. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após ela. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. O que eu quero dizer com esse texto aqui, irmãos? Os irmãos conhecem a história de Ruth. Houve fome em Israel. A família de Noemi, né, saiu de Belém e foi lá para a terra de Moabe. Chegou lá, os filhos de Noemi morreram, um deles tinha casado com Ruth, mas aí se ouviu que o Senhor lembrou do seu povo, voltou a dar pão ao seu povo. E aí ele voltou lá para Belém, voltou para Israel, e Ruth falou para Noemi, olha, eu vou sair para ver se alguém me favorece, eu vou em busca de alimento. Aí ela foi, e por casualidade entrou no campo de um homem chamado Boaz. E os irmãos sabem que Boaz é uma figura de Cristo. Foi por casualidade para ela, mas não para o Senhor. Para o Senhor eram seus planos eternos, que ela entrasse naquele campo. Irmãos, nos planos eternos do Senhor, nós entramos no campo deste Boaz. Nós entramos no pastoreio do Senhor Jesus. E sabe, quando a gente entra, o que ele fala para nós, ele fala o que Boaz disse para Ruth. Fala, não vá colher em outro campo. Fica aqui. Irmão, a pergunta é, por que Ruth iria escolher colher em outro campo, já que ela não tinha comida antes? Já que ela era uma desgramada, uma desgraçada. Como? Como que Ruth ia deixar? Veja, ela era pobre, ela não tinha o que comer, e ela foi aceita por aquele Boaz. Mas a gente não faz isso. A gente não tinha nada, a gente foi aceita por Cristo. E Cristo tem que dizer para nós, como Boaz disse, fica aqui, não vai colher em outro campo. Por quê, irmão? Porque se deixar a gente vai, né?
A gente vai para outros lugares, mas que o Senhor nos livre disso. Nos livre de ir colher em outro lugar. Fica no campo do Senhor. Bebe. Se você tiver sede, bebe das coisas que os servos do Senhor tiraram. Bebe da palavra do Senhor. Se alimenta de boas coisas espirituais, bons livros espirituais. Não enche a sua mente de outras coisas, não. Se alimenta das coisas do Senhor. Não vá colher em outro campo. Irmãos, Lamentações 5, 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias, como dantes. Irmão, cura para a ansiedade, para uma mente agitada, para um coração cheio de coisas, é estar aos pés do Senhor. Nós ouvimos vários convites do Senhor. Passei por várias passagens e poderia ter escolhido mais. Mas vários momentos em que o povo do Senhor escolheu outras coisas, encheu seu coração com outras coisas. E o Senhor, por amor, foi buscar seu povo várias vezes. O Senhor constrange o coração do seu povo com este amor dele. Ele constrange. Que nós, como Ruth, fiquemos no campo do Senhor. Que, como Maria, escolhamos os pés do Senhor. Que nós ouçamos o que o profeta Jeremias disse ao povo, pela parte do Senhor. Quando foi que eu me tornei um deserto para vocês? Quando foi que eu me tornei insuficiente para vocês? Quando foi que vocês precisaram buscar outra coisa que em mim faltasse? Irmãos, não é que falta nada no Senhor. É que o nosso coração ama o pecado, ama as coisas deste mundo. Nós temos que, como eu li em Lamentações, a conclusão da mensagem, converte no Senhor, para ti, e renova os nossos dias como foi anteriormente. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós nos queremos ver livres destas coisas. Um dos passos é, uma coisa só é necessária. E essa coisa é a volta aos pés do Senhor. Volta aos pés do Senhor. Ah, irmão, é fácil assim voltar aos pés do Senhor? É fácil? Agora então eu vou começar a orar, mas vou começar a buscar. Sabe o que acontece, irmão? Se você poluiu tanto o seu coração e a sua mente com tantas coisas, às vezes o caminho de volta vai ser difícil, irmão. Vai ser difícil, porque você vai orar e não consegue ter mente para orar, porque você está cheio de coisa. Porque você vai ler a palavra, você está lendo o versículo e pensando em outra coisa. Mas não desista, irmão. Deixa o amor do Senhor ir quebrando a dureza do seu coração e continue. Continue perseverando nisso. Não desista dos pés do Senhor e chore aos pés dele. Seja verdadeiro. Diga, Senhor. Muitas vezes eu oro assim, irmão. Muitas vezes eu estou lendo a palavra de Deus e eu estou pensando em outra coisa. E aí eu paro de ler e falo, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, meu coração está em outro lugar. Me perdoa, Senhor. Me perdoa por não te amar. Irmãos, às vezes a gente fala de ler e orar para cumprir uma obrigação. Né? E às vezes a gente fala assim, eu estou lendo e estou orando, eu estou bem com Deus. Não, irmão. Não é para cumprir uma obrigação. É para escolher a boa parte que Maria escolheu. Todas as vezes que a gente está, vamos lá, cumprir essa obrigação, já está errado o nosso coração, irmão. Já está ruim a coisa. Eu quero abrir este livro para conhecer o Salvador, para conhecer aquele que nos amou. Eu quero estar em oração, porque é o melhor lugar para estar. E que o Senhor converta os nossos corações. Irmão. Isso vai nos livrar, irmãos, da agitação interior. A gente colocar para fora o que está no lugar errado e colocar o Senhor de volta no centro. O Senhor ajude a todos nós, irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim.
e nos ajuda a te amar, Senhor. Não nos deixa nos esquecer de Ti, encher o nosso coração com outras coisas, encher as nossas mentes com outras coisas, encher-nos de preocupações, ficarmos ansiosos porque temos abandonado ao Senhor. Nos perdoa por isso, Senhor, e nos ajuda a ficar aos Teus pés, nos ajuda a escolher a boa parte. Constrange-nos com Teu amor, Senhor, para vivermos para Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.